Você já sentiu, ao acordar, que seus joelhos parecem não te obedecer mais como antes? Às vezes, só de sair da cama, já vem aquela rigidez incômoda, como se o corpo estivesse mais pesado, mais lento. Não houve nenhuma queda, nenhum machucado recente. Mas a dor aparece. Fica ali, te lembrando o tempo todo que algo mudou. E o mais difícil não é nem o desconforto em si, é o medo por trás dele. Medo de cair, de depender dos outros, de perder sua liberdade. Muita gente, depois dos 60, começa a conviver com essa dor silenciosa nos joelhos. Não é só envelhecimento. É também o efeito de evitar o movimento por medo de piorar. E quanto menos a gente se mexe, mais o corpo perde força. É um ciclo. A dor limita, o medo cresce e o corpo vai ficando mais frágil. Eu sei como é. Já senti isso na pele. Mas o que descobri, depois de muita frustração e tentativas, foi algo que mudou minha rotina. O corpo quer se recuperar. Mesmo com dor, com idade, com limitação, ele ainda responde. Ele só precisa do estímulo certo, no tempo certo. Não precisa de academia, nem de exercícios difíceis. Precisa de pequenos movimentos, feitos com atenção, com cuidado e com constância. Por isso, quero te convidar a entender o que está por trás dessa dor e porque ela não precisa ser o seu destino. Hoje eu vou te mostrar 5 movimentos simples que comecei a fazer em casa. E depois de uma semana, meus joelhos começaram a mudar. Não só a dor diminuiu, mas a confiança voltou. Não é mágica, é presença, paciência e fé. Vamos juntos. Pouca gente percebe, mas o hábito de sentar por longos períodos pode ser um dos maiores inimigos da saúde dos joelhos. Quando passamos muito tempo sentados, dia após dia, certos músculos da coxa, especialmente aqueles que protegem o joelho, começam a adormecer. Eles ficam fracos, sem estímulo, como se esquecessem sua função de sustentação. E quando nos levantamos, eles não respondem com firmeza, fazendo com que o joelho absorva sozinho todo o impacto do movimento. Isso sobrecarrega a articulação, aumenta a dor e, com o tempo, pode tornar até tarefas simples, como caminhar até a cozinha, um desafio. Para reativar essa musculatura adormecida, comecei com um movimento suave, sentado, que me deu segurança desde o primeiro dia. Eu me sentava numa cadeira firme, com as costas apoiadas, e elevava uma das pernas, mantendo-a esticada e com o pé levemente flexionado. Sentia o músculo da coxa acordando, como se estivesse sendo chamado de volta à vida. Era um gesto simples, mas poderoso. Repetia de 8 a 10 vezes com cada perna, descansando sempre que necessário, sem pressa, sem obrigação, apenas sentindo o corpo despertar aos poucos. Nos primeiros dias, a diferença foi sutil, mas ao final da primeira semana, percebi algo importante. A rigidez matinal, aquela que me fazia levantar da cama como se minhas pernas estivessem presas, começou a diminuir. E o mais surpreendente foi perceber que, ao me levantar da cadeira, já não sentia aquele desequilíbrio de antes. Era como se meus joelhos tivessem encontrado novamente o apoio que haviam perdido. Esse pequeno despertar da coxa se tornou parte do meu dia, como um lembrete de que ainda há força aqui, dentro de mim, e que, mesmo com limitações, meu corpo continua capaz de se reorganizar e me sustentar. Tudo começa com um gesto simples, e com a coragem de tentar. Poucos imaginam que a dor no joelho pode, na verdade, começar no chão. Mais exatamente, nos pés. Com o tempo, muitos de nós passamos a caminhar arrastando os pés sem perceber. Os passos ficam curtos, os dedos não se movem, o contato com o chão é apressado, quase mecânico. Esse hábito, aparentemente inofensivo, faz com que uma parte essencial do nosso corpo fique desligada, a planta do pé. E quando essa base se desconecta, o alinhamento do joelho é diretamente afetado. Ele perde sua referência de apoio e começa a compensar de forma errada, o que gera sobrecarga, desalinhamento e dor. Foi quando percebi que, antes de tentar fortalecer o joelho, eu precisava reconectar meus pés. Comecei sentado, de forma segura, com os 2 pés bem apoiados no chão. Fechava os olhos por um instante, respirava fundo e prestava atenção nas sensações dos meus pés. Em seguida, ativava os dedos como se quisesse agarrar o chão suavemente. Mantinha essa contração por poucos segundos e relaxava. Repetia algumas vezes, devagar, com calma, sentindo cada parte se despertar. Essa prática, aparentemente tão simples, me trouxe uma descoberta transformadora. Eu me lembrava de um senhor japonês que conheci certa vez que dizia: pés fortes sustentam uma vida longa. Lá, no Japão, é comum os mais velhos fazerem exercícios específicos para os pés todos os dias, porque entendem que é dali que nasce a estabilidade do corpo inteiro.
Foi só quando comecei a ativar meus pés que percebi o quanto eles estavam desconectados. E aí tudo fez sentido. Como pode o joelho funcionar bem? Se o pé, sua base, está desativado? Uma senhora que me acompanhava disse uma frase que nunca mais esqueci. Eu achava que a dor era no joelho, mas era o meu pé que estava dormindo. Quando o pé desperta, o joelho agradece e a caminhada volta a ter sentido. É natural pensar que o joelho é o grande culpado quando sentimos dor ao andar, levantar ou subir degraus. Mas, com o tempo, descobri algo surpreendente. Muitas vezes, o joelho está apenas respondendo a um desequilíbrio que começa bem mais acima, na pelve. Quando o quadril está desalinhado, ele transfere esse desajuste para as pernas. E quem sofre com isso? O joelho. Ele se vê obrigado a compensar o que o quadril não está conseguindo sustentar. É como uma porta que rende, mas não porque ela está quebrada, e sim porque o batente está torto. Arrumar a dobradiça não adianta se a base está fora do lugar. Foi por isso que incluí na minha rotina um movimento de rotação pélvica que pudesse ser feito com segurança, mesmo para quem tem medo de cair ou sente dificuldade para ficar de pé. Usava a parede como apoio. Encostava as costas, relaxava os ombros, deixava os pés paralelos no chão. E então, com cuidado, movimentava o quadril para frente e para trás, em um gesto suave, como se estivesse tentando encostar a lombar na parede e depois afastá-la levemente. A sensação era como se o centro do meu corpo estivesse se reorganizando. Lentamente, no meu ritmo. Não foi movimento que causou suor, nem dor. Mas, aos poucos, comecei a notar mudanças sutis. Meus passos ficaram mais firmes, o joelho parou de dobrar torto, e aquela sensação de desequilíbrio ao caminhar diminuiu. O que parecia ser um problema no joelho, na verdade, era um pedido silencioso do meu quadril por atenção. Esse gesto, tão simples e respeitoso com o corpo, me ensinou que muitas dores que sentimos não estão exatamente onde parecem estar, e que cuidar da origem, com delicadeza e consciência, pode ser o primeiro passo para aliviar o que mais incomoda. A pelve bem posicionada dá ao joelho a chance de cumprir seu papel com mais leveza. E, com isso, o corpo inteiro agradece. Às vezes, a dor que sentimos no lado externo do joelho não está sendo provocada ali, exatamente onde dói. Pode parecer estranho, mas o corpo humano é assim, cheio de conexões sutis, caminhos silenciosos de tensão que se espalham de uma região para outra. Foi só quando comecei a entender a importância da fáscia, aquele tecido que envolve nossos músculos como uma rede, que percebi o quanto ela pode interferir nos nossos movimentos. Quando essa rede está rígida, presa, mal cuidada, ela puxa, trava e limita. E o joelho sente as consequências. Durante anos, tentei alongar o joelho de forma direta. Forçava a perna, esticava com pressa, acreditando que quanto mais intenso o alongamento, melhor seria o resultado. Mas isso só me trazia mais desconforto. Até que aprendi uma abordagem completamente diferente. Em vez de forçar o ponto de dor, comecei a liberar suavemente a parte interna da coxa. Sim, aquela região esquecida, mais próxima da virilha, que muitas vezes não recebe nenhum cuidado. E foi aí que tudo começou a mudar. Deitada ou sentada com apoio, usava uma toalha dobrada ou uma almofada macia. Colocava entre os joelhos e fazia uma leve pressão, como se estivesse apenas abraçando a região. Não havia dor, nem estiramento agressivo. Apenas uma sensação de presença, de consciência corporal. Era como soltar um nó, pouco a pouco. Como abrir espaço por dentro, onde antes só havia rigidez. Depois de poucos dias praticando esse gesto, comecei a perceber uma mudança real na forma de caminhar. O passo ficou mais leve, o joelho mais livre. E o mais curioso, a tensão que eu sentia na parte de fora da perna foi diminuindo, sem que eu tivesse tocado diretamente nela. Era como se o corpo estivesse se reorganizando internamente, a partir de um lugar mais profundo. Essa experiência me ensinou algo que levo comigo até hoje. Nem sempre é preciso enfrentar a dor de frente. Às vezes, é preciso acolher o corpo por outro caminho, com cuidado, com paciência e com respeito ao tempo que ele leva para se soltar. Porque quando a face libera, o movimento renasce e o joelho agradece com silêncio, com leveza, com confiança. Quando sentimos dor ou insegurança ao movimentar os joelhos, a tendência natural é evitar qualquer tipo de esforço. E isso, com o tempo, cria uma imobilidade ainda maior. O medo de piorar leva ao congelamento. O corpo deixa de se mover como antes e os músculos vão perdendo sua função de proteção. Mas existe um caminho suave, seguro e respeitoso para quem precisa retomar o movimento sem colocar o joelho em risco, trabalhar a mobilidade de forma sentada, com gestos circulares e conscientes. Foi assim que redescobri o controle sobre as minhas pernas. Sentada,
Com os pés bem apoiados no chão, comecei a fazer pequenos círculos com os joelhos. Sem pressa, com respiração profunda, como quem desenha no ar com o corpo. Primeiro para um lado, depois para o outro. Como se estivesse acordando lentamente uma articulação adormecida. Era quase uma dança interna, discreta, mas cheia de intenção. Em cada volta, sentia a musculatura responder com mais leveza. E o mais importante, sem dor, sem medo. Essa prática se encaixou perfeitamente na minha manhã. Antes mesmo de sair da cama, já sentada, eu me preparava para o dia com esses círculos lentos. Era um gesto simples que me dava confiança para caminhar pela casa, pegar um copo de água, subir um degrau. E com o passar dos dias, veio uma sensação nova, quase esquecida. A de que eu podia confiar nas minhas pernas outra vez. Lembro até hoje do que senti certa manhã, ao me levantar sem segurar nos móveis pela primeira vez. Um misto de surpresa e emoção. Não era apenas o corpo que estava mudando, era a relação com ele. Quando a gente se sente capaz de novo, até o jeito de olhar o dia muda. O medo vai dando espaço à firmeza. E o joelho, que antes era só dor, vira sinal de superação. Tudo começa com um gesto. Sentado, calmo, consciente e cheio de esperança. Nem toda dor nasce no corpo. Algumas, silenciosas e persistentes, se formam na mente, no medo de sentir dor, na lembrança de uma queda, na sensação de que não somos mais os mesmos. Com o tempo, essas dores invisíveis começam a ditar nossos movimentos. Evitamos sair, deixamos de subir escadas, sentamos com mais frequência e, aos poucos, vamos nos apagando, como quem vive à margem do próprio corpo. E essa imobilidade emocional pesa mais do que se imagina. Descobri isso no dia em que percebi que eu não evitava me mexer só por causa da dor física. Evitava porque já esperava o incômodo antes mesmo de acontecer. Era como se o medo se antecipasse aos meus passos. E esse medo criava uma tensão constante, travava os músculos, me fazia prender a respiração. A dor vinha, não por movimento errado, mas porque eu já estava em alerta antes mesmo de começar. Era meu corpo tentando se defender de algo que ainda não tinha acontecido. Foi quando ouvi uma frase que me transformou. Não é o joelho que tem medo, é a sua história com ele. Isso mexeu comigo, porque me fez entender que o corpo guarda memórias. E que, para mudar o presente, eu precisava recontar essa história com mais gentileza. Comecei a mover o corpo com mais presença. E, junto com o movimento, trouxe também uma prática simples, nomear a sensação, e não o medo. Se algo doía, eu dizia, sinto uma pressão, sinto uma tensão leve, e parava por aí. Não deixava a mente criar histórias de catástrofe. Apenas respirava e seguia. Com o tempo, esse cuidado mudou meu jeito de me relacionar com o corpo. E percebi que, quando a mente se movimenta junto com o corpo, com intenção, com compaixão, com fé, o progresso vem com mais leveza. O movimento deixa de ser ameaça e volta a ser liberdade. Porque o medo pode até apertar, mas ele não precisa guiar seus passos. Você pode escolher recomeçar, mesmo que devagar, com confiança, com amor e com a certeza de que, sim, ainda é possível. Depois de tantos anos tentando lidar com a dor nos joelhos, o que mais me ajudou foi entender que a transformação não vem de um único exercício milagroso, mas sim da constância de pequenos gestos feitos todos os dias. Quando organizei uma sequência que respeitava meu ritmo, percebi que meu corpo respondia melhor. Era como se ele agradecesse por finalmente ser cuidado com paciência e não com exigência. A rotina certa não cansa, ela acolhe. E o segredo está na ordem, no tempo e na escuta. Pela manhã, antes mesmo de sair da cama, eu começava com o movimento circular sentado. Essa pequena mobilidade aquecia meu corpo, me preparava para o dia e reduzia aquela sensação de rigidez logo ao acordar. Em seguida, já de pé com apoio, eu ativava os pés. Sentia cada dedo se movimentar como se estivesse dizendo: estamos aqui para te sustentar. Era um gesto de reencontro com a base do meu corpo. No meio do dia, quando sentia que o corpo já havia se movimentado um pouco, fazia elevação de perna sentada. Com isso, reativava a musculatura da coxa, aquela que dá estabilidade ao joelho e que fica esquecida depois de tanto tempo sentada. Ao final da tarde, quando começava a sentir o cansaço do dia, usava a toalha para liberar a parte interna da coxa. Era um momento de alívio, de relaxamento, como se eu estivesse soltando a tensão acumulada. Antes de dormir, com a parede como apoio, fazia a rotação pélvica. Era meu jeito de realinhar o corpo, acalmar a mente e agradecer por mais um dia em que me movi com presença. Essa ordem não foi aleatória. Ela seguiu a lógica do meu corpo, do despertar ao descanso. E com isso,
Em poucos dias, comecei a perceber sinais claros de melhora. Meus joelhos pararam de travar. Meus passos ganharam firmeza. E, principalmente, a confiança voltou. Mas é importante lembrar, nada disso é imediato. Não é recomendável, nos primeiros dias, testar o joelho com escadas, agachamentos ou movimentos bruscos. O corpo precisa de tempo para reconstruir suas bases. E cada gesto suave se acumula como um investimento. Penso nisso como juros bons no banco. Cada dia que você repete essa sequência, mesmo que por apenas 10 minutos, está acumulando confiança, equilíbrio e vitalidade. Não se trata de fazer muito, mas de fazer com amor. Porque o corpo sente quando é tratado com respeito e responde com gratidão. A constância transforma, passo a passo, no seu tempo, com sua história e com toda a dignidade que você merece. Ao olhar para trás e lembrar como tudo começou, percebo que a maior mudança não foi apenas no corpo. Sim, a dor diminuiu. Meus joelhos ficaram mais firmes. Caminhar deixou de ser um desafio constante. Mas o que realmente se transformou foi a forma como me relaciono comigo mesma. Antes, eu me sentia refém da dor, com medo de me mover, insegura com cada passo. Hoje, sinto que recuperei algo que vai além da força física. Recuperei a confiança. Não foi rápido. Nem sempre foi fácil. Houve dias em que a vontade de desistir falou mais alto. Mas eu continuei. E nesse processo, deixei de ser apenas alguém tentando aliviar um incômodo. Me tornei protagonista da minha própria recuperação. Cada pequeno movimento, feito com calma e intenção, foi como uma semente de coragem plantada no meu cotidiano. E essas sementes começaram a florescer, em forma de passos mais firmes, em forma de noites com menos dor, em forma de esperança. Por isso, se você também está convivendo com a dor nos joelhos, quero te fazer um convite sincero. Experimente esses movimentos por 7 dias. Apenas 7. No seu ritmo. Sem pressa. Com presença. Observe como seu corpo responde. Escute seus limites. E acolha cada progresso, por menor que pareça. Porque cada gesto, cada tentativa, é uma declaração silenciosa de amor próprio. Com o tempo, você vai notar que o joelho é só o começo. O que muda mesmo é a sua energia, o seu olhar sobre si, a sua autoconfiança. A caminhada pode recomeçar aos poucos, mas ela recomeça, e com ela vem a sensação de liberdade que tanta falta faz. Com a ajuda de Deus, com constância e com carinho, sim, é possível. Ainda há muito caminho pela frente, e ele começa no passo que você escolher dar hoje. Clique no vídeo que estão recomendando agora.